Florence Scovel Shinn ensinava que muitas dificuldades não existem porque algo está errado, mas porque a pessoa está insistindo além do ponto certo. Há caminhos que não fluem não por falta de esforço, mas por excesso dele. Quando a pessoa força, ela se cansa. Quando ela confia, o caminho se revela. A Bíblia afirma que o coração do homem planeja, mas o Senhor dirige os passos. Florence concordava plenamente com isso e ensinava que o erro mais comum é confundir planejamento com controle. Planejar é natural, controlar é interferir. Ela explicava que, quando algo precisa ser empurrado o tempo todo, provavelmente não é direção divina. O caminho certo não exige tensão constante. Ele pode exigir coragem, mas não exige desgaste contínuo da alma. Florence ensinava que insistir demais é, muitas vezes, uma forma disfarçada de medo. Medo de perder, medo de não conseguir. Medo de que, se soltar, tudo desmorone. Mas o que é sustentado apenas pelo esforço humano não se mantém por muito tempo. A Escritura mostra que Deus conduz seu povo pelo descanso, não pela exaustão. Florence observava que, quando a pessoa entra em conflito interno constante, algo precisa ser revisto. Não é castigo, é sinal. Ela dizia que há portas que não se abrem porque não são portas. E há caminhos que não avançam porque não são caminhos. Insistir neles não muda isso. Apenas aumenta o desgaste. Florence ensinava que o alívio começa quando a pessoa faz uma pergunta diferente. Em vez de perguntar, como faço isso acontecer, ela começa a perguntar, isso está fluindo com paz? Essa pergunta muda tudo. Jesus ensinava que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Florence usava esse ensinamento para mostrar que aquilo que vem de Deus não oprime o coração. Pode desafiar, mas não sufoca. Quando a pessoa vive insistindo, explicando, justificando, tentando convencer o tempo todo, algo está desalinhado. O caminho certo não precisa ser defendido constantemente. Ele se sustenta. Florence observava que muitas pessoas têm medo de parar porque acreditam que parar é fracassar. Mas, muitas vezes, parar é obedecer. Parar é ouvir. Parar é permitir que a direção correta se manifeste. A Bíblia ensina que há tempo de agir e tempo de esperar. Florence explicava que esperar não é passividade, é confiança ativa. É não interferir enquanto Deus organiza. Se esse ensinamento está fazendo sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão cansadas de lutar contra o caminho. Florence ensinava que, quando a pessoa solta o controle, algo se reorganiza. O peso diminui, a mente clareia. O coração desacelera, e, muitas vezes, é nesse momento que o caminho certo aparece com simplicidade. Insistir demais não acelera o processo. Apenas cansa quem insiste. O caminho certo não exige pressa. Ele exige alinhamento. Florence Scovel Shinn ensinava que existe uma diferença clara entre perseverar e insistir. Perseverar é continuar quando há direção. Insistir é continuar mesmo quando os sinais mostram resistência constante. Muitas pessoas confundem fidelidade com teimosia espiritual. Ela explicava que o caminho certo pode ter desafios, mas não cria confusão contínua. Quando tudo exige explicação excessiva, defesa constante e desgaste emocional permanente, algo está sendo forçado. Florence dizia que a vontade humana, quando tenta substituir a direção divina, gera luta. A Bíblia afirma que Deus não é autor de confusão. Florence concordava com isso e ensinava que a confusão prolongada não é teste de fé, é alerta.
Não para desistir da vida, mas para reconsiderar o caminho. Ela ensinava que o medo de soltar nasce da falsa ideia de que a pessoa precisa sustentar tudo sozinha. Quando alguém acredita que, se parar de empurrar, tudo desmorona, essa pessoa já está carregando um peso que não foi feito para ela. Florence observava que o caminho certo começa a se revelar quando a pessoa permite pausas. Pausa não é abandono. Pausa é escuta. Muitas respostas não chegam porque o ruído da insistência não permite ouvir. A Escritura ensina que o Senhor luta pelas batalhas que pertencem a Ele. Florence aplicava isso dizendo que interferir demais é tentar lutar batalhas que não são nossas. Quando a pessoa se retira do lugar de controle, Deus assume o lugar de condução. Ela dava exemplos simples: relacionamentos que só avançam quando alguém se esforça demais, projetos que só sobrevivem com desgaste extremo, decisões que geram inquietação contínua. Florence ensinava que aquilo que é sustentado apenas pelo esforço humano não permanece. Florence também dizia que o caminho certo traz confirmação interna. Mesmo antes do resultado externo, existe paz. Não euforia, mas tranquilidade. Quando não há essa tranquilidade em nenhum momento, é preciso atenção. Jesus ensinava que quem perde a vida por amor à verdade a encontra. Florence usava esse princípio para mostrar que soltar não é perder, é reposicionar-se. Às vezes, é preciso abrir mão do controle para encontrar o caminho real. Ela alertava que insistir pode se tornar uma forma de orgulho silencioso. A pessoa acredita que, se tentar mais um pouco, vai conseguir dobrar a realidade. Florence ensinava que a realidade não se dobra à força. Ela se alinha à ordem divina. A Bíblia ensina que os passos do homem justo são confirmados pelo Senhor. Florence explicava que passos confirmados não precisam ser empurrados. Eles encontram sustentação natural. Se este conteúdo está ajudando você a refletir, deixe um like e se inscreva no canal. Isso permite que mais pessoas encontrem esse ensinamento e aprendam a caminhar com menos peso e mais clareza. Florence ensinava que o momento mais difícil é aquele em que a pessoa percebe que precisa soltar algo que desejou muito. Mas ela dizia que, quando isso acontece, não é perda. É livramento ou redirecionamento. Quando insistir vira interferência, o coração se cansa. Quando a interferência cessa, o caminho começa a se ajustar. Não de forma imediata, mas de forma segura. A Bíblia mostra que Deus fecha portas por amor, não por rejeição. Florence reforçava que aceitar uma porta fechada é sinal de maturidade espiritual. Insistir demais mantém a pessoa presa. Soltar, muitas vezes, libera movimento. E movimento verdadeiro não exige luta constante. Florence Scovel Shinn ensinava que soltar sem culpa é um aprendizado espiritual. Muitas pessoas permanecem insistindo não porque acreditam no caminho, mas porque se sentem culpadas em parar. Culpa não é direção. Culpa é apego disfarçado de responsabilidade. Ela explicava que a culpa faz a pessoa confundir obediência com sacrifício excessivo. Mas a Bíblia não ensina que Deus conduz por opressão. Florence afirmava que aquilo que vem de Deus pode exigir renúncia, mas não destrói a paz. Quando a pessoa solta algo com culpa, ela solta apenas por fora. Por dentro, continua presa. Florence ensinava que o verdadeiro soltar acontece quando o coração aceita que não precisa entender tudo para confiar. A Escritura mostra que Abraão precisou sair sem saber exatamente para onde ia. Florence usava esse exemplo para ensinar que direção divina nem sempre vem com todos os detalhes. Vem com o próximo passo. Insistir em clareza total antes de caminhar é uma forma de resistência.
Ela ensinava que o medo de errar mantém a pessoa paralisada. Mas o erro não está em soltar algo que não flui. O erro é permanecer onde não há vida. Deus não guia seus filhos por caminhos mortos. Florence observava que, muitas vezes, o apego está ligado à identidade. A pessoa acredita que, se soltar, perde quem é. Mas quando algo precisa ser solto, ele já não sustenta a identidade verdadeira. Ele apenas ocupa espaço. A Bíblia afirma que Deus faz novas todas as coisas. Florence explicava que o novo não entra enquanto o antigo continua sendo sustentado à força. Soltar não cria vazio, soltar cria espaço. Ela ensinava que confiar no redirecionamento é um ato de fé madura. Não é desistência, é alinhamento. Quando a pessoa para de insistir, ela permite que a ordem correta se manifeste. Jesus ensinava que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Florence aplicava isso mostrando que, muitas vezes, o redirecionamento começa de forma silenciosa. Uma ideia diferente, um alívio inesperado. Uma paz que surge ao considerar outro caminho. Florence dizia que o coração reconhece quando algo não é mais para ser sustentado. O problema é que a mente tenta justificar a permanência. A prática espiritual é aprender a ouvir o coração em paz, não a mente em ansiedade. Ela também ensinava que soltar não significa fechar-se. Significa permanecer disponível. Quando a pessoa solta com confiança, ela se abre para algo melhor, mesmo sem saber o que é. A Bíblia ensina que Deus guia os humildes no caminho. Florence concordava dizendo que humildade é reconhecer que nem tudo o que queremos é o que nos conduz. Aceitar isso traz descanso. Se esse ensinamento está ajudando você a refletir, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que precisam aprender a soltar sem culpa e confiar no caminho. Florence observava que o redirecionamento correto traz leveza. Não resolve tudo de uma vez, mas devolve o fôlego. Onde há fôlego, há continuação saudável. Insistir prende o futuro ao passado. Soltar permite que o próximo passo apareça. E o próximo passo é tudo o que Deus pede de cada vez. Florence Scovel Shinn ensinava que o descanso não é o fim do caminho, é a confirmação de que o caminho está certo. Quando a pessoa encontra descanso interior, mesmo sem todas as respostas, isso é um sinal de alinhamento. O descanso não vem quando tudo está resolvido, vem quando a luta termina. Ela explicava que o esforço excessivo rouba a sensibilidade espiritual. Quando a pessoa está sempre tentando fazer acontecer, ela deixa de perceber a direção. O descanso devolve a clareza. Não é passividade, é confiança ativa. A Bíblia ensina que aqueles que confiam no Senhor renovam as forças. Florence concordava com isso e dizia que forças renovadas não vêm de insistência, mas de entrega. Quando a pessoa para de empurrar, a vida começa a responder de outra forma. Florence ensinava que o tempo certo não é atrasado nem adiantado. Ele se revela quando a pessoa para de disputar com o processo. Muitas bênçãos não chegam porque o coração ainda está em estado de tensão. O descanso prepara o terreno para receber. Ela dizia que o caminho certo não precisa ser defendido todos os dias. Ele se sustenta. Quando algo precisa ser justificado constantemente, explicado o tempo todo e protegido com ansiedade, é sinal de que não está firme por dentro. A Bíblia afirma que Deus vai à frente. Florence aplicava isso mostrando que, quando a pessoa confia, ela deixa de correr na frente e passa a caminhar no ritmo certo. Caminhar no ritmo certo evita quedas desnecessárias.
Florência ensinava que o descanso verdadeiro não elimina desafios, mas elimina o medo de errar. Quando o medo perde força, a pessoa se move com mais sabedoria. E sabedoria constrói caminhos duradouros. Ela também ensinava que confiar no tempo de Deus é uma forma de fé prática. Não é esperar de braços cruzados. É viver o presente sem tentar controlar o futuro. O futuro se organiza quando o presente está em paz. Jesus ensinava que basta a cada dia o seu cuidado. Florência concordava plenamente com isso. Quando a pessoa tenta carregar o amanhã hoje, ela se cansa. Quando vive o hoje com confiança, o amanhã se apresenta no tempo certo. Florência dizia que o maior sinal de que algo foi entregue é quando a pessoa para de falar sobre aquilo com ansiedade. O assunto perde peso, o coração desacelera. A mente encontra espaço para novas direções. Se esse ensinamento está trazendo clareza para você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão cansadas de lutar contra o caminho. Florência ensinava que soltar não cria perda. Soltar cria alinhamento, e alinhamento sempre conduz a algo melhor, mesmo quando não se sabe ainda o que é. A Bíblia afirma que os passos do justo são firmados pelo Senhor. Florência mostrava que passos firmados não precisam ser apressados. Eles encontram apoio onde pousam. Agora, se fizer sentido para você, escreva nos comentários como um ato simples de confiança. Eu confio no caminho que está se abrindo. Essa declaração não é para convencer ninguém. É apenas um posicionamento interior. Florência ensinava que a vida responde quando a pessoa sai do lugar da insistência e entra no lugar da confiança. O peso diminui, a visão clareia. O próximo passo aparece. Assim, o ensinamento se cumpre de forma prática. O caminho certo não exige luta constante. Ele se revela quando a pessoa para de forçar e começa a confiar.